Nós iniciamos então o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao estudo do livro Pinga Fogo com Chico Xavier, e nós vamos aqui abordar os 3 últimos temas desse livro, já na sua conclusão, que foi, inclusive, para quem se lembra, teve oportunidade de assistir à gravação desse programa, foi um momento bastante comovente, com algumas palavras do Chico, com a presença ali dos amigos do plano espiritual, trazendo ali uma mensagem de esclarecimento, uma mensagem de conforto, Então, só um instantinho, vou baixar mais um pouquinho aqui o ganho do microfone, para ver se dá uma melhoradinha aqui. Então, nós vamos aqui acompanhar esses momentos finais desse programa e também depois, dando aqui continuidade no Pinga Fogo, no segundo Pinga Fogo, para também seguirmos o roteiro apresentado naquele programa. Bom dia, Andréa. Então vamos lá. Nós vamos finalizar, aliás, no nosso encontro anterior, nós tratamos sobre o limiar dos tempos novos. Foi falado para nós aqui sobre o planeta Marte, que nós estudamos, vimos aqui algumas referências científicas também. Falava aqui também sobre fotografia tirada por um espírito, falando sobre a transcomunicação instrumental. E depois aqui no final uma pergunta a respeito de Dom Helder Câmara, que nós estudamos aqui também, que ele foi ali um grande defensor dos direitos humanos na época da ditadura militar. Então Chico se pronunciou com muito cuidado, dizendo que não poderia emitir qualquer julgamento, porque aquilo dizia respeito à atuação da Igreja Católica e seus representantes. E, portanto, ele não poderia ali, não teria por que emitir qualquer opinião a esse respeito. Então, para finalizarmos, nós vamos aqui no capítulo A Síntese Poética, e Almir Guimarães pediu ao Chico, em seu nome e em nome do auditório e dos telespectadores, após 2 horas e 45 minutos de programa, que tentasse psicografar uma mensagem de seus guias. O Chico respondeu que ia tentar, vamos tentar, disse o Chico. E Almir pediu silêncio, aí tem aqui uma descrição, uma narração do que foi aquele momento, e ele diz assim para nós: Almir pediu silêncio. No auditório repleto, o silêncio foi absoluto. Chico pediu um pouquinho de música para ajudar. Ouviu-se uma suave melodia e o médium se pôs a psicografar com extrema rapidez. Terminada a recepção, Almir anunciou que o Chico Xavier ia ler. Nem ele mesmo parecia ter percebido que psicografara. Leu em tom de prosa, com certa dificuldade. E era um soneto, um primoroso alexandrino de Ciro Costa, no estilo e no espírito do saudoso poeta de Pai João e Mãe Preta. Surpresa geral. A maioria dos presentes não conhecia o poeta. Ninguém pensara esse nome. E o soneto era um improviso inegável, porque verdadeira síntese poética dos assuntos ali tratados. E a surpresa maior foi na casa dos familiares do poeta, que assistiam o programa pela televisão. As filhas de Ciro Costa receberam com lágrimas, de emoção à distância, longe do auditório emocionado, o soneto do pai, que assim lhes demonstrava estar participando com elas da noite inesquecível. O milagre da mediunidade estreitava, através do milagre da televisão, na madrugada paulista, os corações que a morte parecia haver separado para sempre. Ciro Costa, o poeta altissonante da terra prometida, disse presente à sua querida São Paulo como se o tempo não existisse. Então, aqui nessa descrição, aí para quem se lembra, então, o Chico pediu ali que colocasse uma música para ele, uma música suave, uma música clássica, e tocaram uma música até um pouco mais forte do que geralmente
nós vemos, né, nos trabalhos de psicografia, né, com metais pesados ali, né, sendo tocados naquela melodia. Mas aí o Chico, então, deu uma demonstração daquilo que nós estamos acostumados a ver, né, nos vídeos, documentários, que mostram o Chico psicografando, naquela postura habitual, né, onde ele apoia a cabeça com a mão, e psicografa rapidamente, né, como geralmente acontece com os médiuns. E ali, então, o Almir Guimarães, que era o diretor do programa e apresentador, né, o apresentador do programa, na verdade, ajudava o Chico mudando as folhas e tudo mais. Então, esse momento, né, entre o pedido da psicografia e o início da leitura durou ali alguns minutos. E isso deixou as pessoas assim bastante espantadas, né? E o engraçado é que, assistindo ao programa, ao vídeo, nós víamos, assim, por um lado, pessoas bastante curiosas, como era o caso, por exemplo, né, principalmente dos participantes da bancada de entrevistadores, ficavam ali atentos, né, aqueles que não eram espíritas, que não estavam acostumados, ficavam assim com os olhos arregalados, observando tudo aquilo que acontecia, enquanto que as câmeras, de vez em quando, passavam ali pela plateia e via ali pessoas concentradas, pessoas em estado de prece, né, pessoas ali bastante tranquilas esperando o momento final. Isso é o que geralmente acontece, né? Eu mesmo já vivenciei isso, participando ali de uma reunião mediúnica, né, enquanto algumas pessoas ficavam tranquilas, né, eu ficava de rabo de olho olhando para ver o que estava acontecendo, que é, né, algo natural, porque a curiosidade acaba sendo mais forte. Então nós vemos isso, né, se por acaso estamos num auditório de um centro espírita e é anunciado que vai ser feita ali vai ser apresentada uma comunicação mediúnica, seja da psicofonia, seja da psicografia, as pessoas acabam adotando posturas diferentes, né? Algumas incrédulas, outras curiosas, outras bastante concentradas, outras indiferentes, e aí então a gente tem essa diversidade. E isso é uma situação interessante da gente perceber do que acontece numa reunião pública ou não é numa reunião, mas num trabalho mediúnico feito em público, né? O que eu queria trazer para vocês é exatamente a dificuldade que o médium acaba enfrentando quando encontra essa diversidade de pensamentos, né? Pensamentos que são convergentes, né? Todos eles focados no mesmo objetivo, pensamentos divergentes quando eles discordam, pensamentos que são muitas vezes tumultuados, e isso, como é difícil para o médium, que absorve essas energias, essas irradiações, porque simplesmente não são percebidas, porque para dentro da doutrina espírita, nós somos instruídos constantemente, né, pelos textos, pelos estudos que nós fazemos, pelas orientações dos espíritos, a respeito da força e da importância do pensamento e da qualidade do pensamento. Né? Então, nós somos educados para isso através do nosso estudo. Porém, na prática, isso acaba tendo um resultado diferente. Porque pelo fato do pensamento ser ali um elemento bastante abstrato, nós acabamos compreendendo a importância dele, mas pelo fato deles não nos tocarem diretamente, né, não nos envolverem diretamente, a gente dá pouco valor para isso. Tanto assim que as nossas relações, quando nós pensamos de uma forma desequilibrada a nosso respeito, direcionado para outra pessoa, pensando, por exemplo, que um pensamento negativo meu vai provocar um impacto negativo naquela pessoa a quem eu direciono as minhas ideias, a gente sabe que isso é um fato. Mas a gente não leva em consideração porque ninguém vê nada. Então, se você diz alguma coisa e machuca aquela pessoa, aí é uma situação que você vê ali o resultado concreto. Mas se você mentaliza algo negativo em direção àquela pessoa, então a gente pensa assim, tá bom, pode ser que sim, pode ser que não, isso não tem tanto efeito. Então a gente não valoriza muito a importância do pensamento, da harmonia e das energias que nós irradiamos a partir ali da produção das nossas mentes. Nesse caso, então, nesse período, nesses minutos em que aconteceram essa manifestação mediúnica, o Chico acabou vivenciando isso. Quando vocês tiverem oportunidade, acessem lá no YouTube, né, o Pinga Fogo, o primeiro Pinga Fogo, e vão ali lá para o final, lá para os minutos finais, e vejam mais ou menos ali, naquele momento em que o Chico está psicografando, e observem a reação das pessoas diante desse fenômeno mediúnico.
né? Então, de que forma que os espíritos precisam trabalhar para que o médium seja protegido daquelas energias, e aí a gente percebe, né, que como o médium acaba sofrendo a influência dessa diversidade de pensamentos, muitas vezes os espíritos, não podendo fazer uma filtragem daquilo que é positivo e daquilo que é negativo, porque nesse caso eles teriam que isolar cada pessoa para poder evitar que aquele pensamento venha em direção ao médium e provoque um efeito negativo, né? Então, para evitar ou para contornar essa dificuldade em selecionar a qualidade dessas energias, então os espíritos preferem simplesmente isolar o médium para evitar que ele seja então envolvido por essas energias tão conflitantes, né? Então é um trabalho que a gente consegue perceber. É um trabalho dos espíritos, um trabalho de concentração do médium, porque o médium precisa ser muito bem educado para perceber o efeito dessas energias e ele focar naquilo que ele precisa realmente desenvolver em termos de trabalho. O público assistente precisa também ficar ali muito atento sobre o efeito que se provoca sobre alguém, né, a quem direcionamos o nosso pensamento, por exemplo, num trabalho mediúnico, numa palestra, num estudo, seja lá como for. Então, qual é a minha contribuição para aquele trabalho, para que aquele que apresenta aquele tema durante, por exemplo, no auditório do Centro Espírita, o que eu posso fazer para que ele faça um bom trabalho? Aí a gente começa a entrar naquela parte do orgulho, né? Se eu gostei ou se eu não gostei, se eu concordo ou se eu não concordo, se eu estou atento ou se eu estou indiferente, enfim. A gente começa a ver, né, essa grande dificuldade. Tico-Teco, eu acho que esse 100% ele equivale àquela ideia de que a felicidade não é deste mundo, né? Porque você colocou um risinho no final, mas essa é uma questão bastante séria e valiosa, porque a gente percebe que no mundo de provas e expiações, no mundo em que nós recebemos aquela mensagem de Jesus, que diz que a felicidade não é desse mundo, e também lembrando que bem-aventurados os aflitos, que o nosso mundo é um mundo de aflições, um mundo de dificuldades e de lutas, viver esse estado de ora positivo, mas muito tempo também assim, sendo bombardeado por esse pensamento, por essas energias negativas, é uma condição do mundo que nós vivemos. Então o processo educativo vem exatamente a gente fazer esse trabalho interior de autoeducação, de autotransformação e também de compreensão da mudança da visão que nós temos do mundo. Porque nós temos que entender que todos esses elementos negativos que existem no nosso mundo pertencem a cada um e não pertencem necessariamente à coletividade. É que nós olhamos para o mundo dizendo, já que todo mundo pensa dessa forma, então todo mundo faz parte desse pacote. Não necessariamente, porque cada um cria dentro de si esse efeito interior. O problema é que quando nós exteriorizamos esse estado moral, esse estado negativo que nós temos, e o outro acaba absorvendo, ele traz para ele aquilo que não lhe pertence. Então eu tenho as minhas dificuldades, mas as minhas dificuldades são minhas. Elas não pertencem ao mundo. O mundo não tem nada com isso. Só que o modo como nós vivemos hoje, nesse estado ainda de adolescência, né, dessa pré-adolescência espiritual, a gente acaba exteriorizando através da nossa revolta, através da nossa rebeldia, colocando no outro, no mundo, né, a culpa dos nossos problemas e tudo mais. Então a gente, sim, tem ali a nossa cota de desequilíbrio, a nossa cota de desafios e dificuldades. Mas a gente pode amenizar isso tudo com resignação, com coragem, com determinação, né, para que quando nós então alçarmos ali voos mais altos para esferas superiores, aí a gente vai saindo então desse estado mediano, né, tendo ali ainda aquela cota de negatividade, para ascender cada vez mais para manter esse estado positivo. E aí então naqueles mundos felizes, como nós falamos, né, porque você tem o mundo dos espíritos perfeitos, é o mundo dos espíritos puros, e nós temos aquele abaixo. Quando nós falamos dos mundos felizes, nós já encontraremos esse 100%. Né? Bom dia, Elcio. Bom dia, Brás. O Elcio Brás colocou já, né? Se o mar está polido, né, toda gota de água sofre
a ação do todo, né? Pois é, poluído, né, Brás? Então, exatamente, né? Porque aí o nosso trabalho vai ser fazer esse envolvimento para que nós nos protejamos para evitar esse efeito tão negativo que nós sofremos. Fora isso, entendo, né, como utopia. Pois é, para nós aqui ainda é uma utopia, para o mundo de provas e expiações. Mas a gente vê que nos mundos superiores isso é uma realidade. Então, aos poucos, a gente vai, né, elevando esse nosso estado. Mas eu trouxe para vocês, então, essa introdução para a gente analisar aqui, então, que o trabalho mediúnico, a importância do trabalho mediúnico e a importância da participação daqueles que assistem a esse trabalho, né, assistem no sentido de ajudar e assistem no sentido de acompanhar, de apreciar esse trabalho, né, que exatamente nessa condição das energias que nós irradiamos, das energias que nós absorvemos e o efeito disso no trabalho mediúnico propriamente dito. Muito bem, então essa aqui é a primeira introdução que nós fizemos, né, o primeiro capítulo, o primeiro capítulo de hoje. E aí vem então o segundo milênio, que foi o poema recebido aqui então por Ciro Costa, né, esse poeta. E diz assim para nós. Então aqui, segundo milênio. Apaga-se o milênio. A sombra deblatera. Vejo a noite avançar do anseio em que me agito. Guerra e sonho de paz estadeiam o conflito. De polo a polo, a dor reclama em longa espera. Explode a transição no ápice restrito. A cultura perquire. A crença se oblitera. A forma antiga em luta aguarda a nova era. Roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita e insegura lembra um tesouro ao mar que a treva desfigura. Vagando aos turbilhões de maré desvairada, entretanto, no mundo, a nau que estala e treme, a luz prossegue e brilha, o Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Aí aqui então o que é chamado a atenção desse soneto trazido então por Ciro Costa, o que chamou a atenção das pessoas era, né, que a princípio ninguém pensava nesse poema, não pensava nesse autor, e aí então chamou a atenção exatamente do contexto em que foi apresentado nesse texto, né, porque ele fala exatamente sobre esse período, né, quando ele coloca a guerra e sonho de paz estadeiam um conflito, então, ou seja, estão ali brigando, por um lado, a guerra, o conflito, principalmente naquele período. Lembra que nós falamos sobre Guerra Fria, Guerra do Vietnã que acontecia naquela época, o Brasil passando por aquele período tão turbulento, e por outro lado, outros tendo sonhos de paz. Aí ele coloca que de polo a polo, a dor reclama em longa espera. Então a dor vai se estendendo cada vez mais, aguardando essa mudança, aguardando essa transformação. Depois ele coloca a cultura perquire, ou seja, a cultura questiona. E a crença vai se obliterando, a crença vai se apagando. A forma antiga em luta aguarda a nova era. Roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. Então ele vai colocando para nós aqui gradativamente, né, vai trazendo para nós aqui no seu texto essa expectativa de mundos melhores, essa expectativa de grandes transformações, né, e continua ainda vai demorar, porque nesse período a gente lembra que tem aquela questão que foi apresentada para nós sobre esse período de transição planetária, que é um processo, não é de uma noite para o dia, não é dormir nos tempos de provas e expiações e acordar no tempo de regeneração. Então é um processo longo e demorado. Então a gente vai gradualmente passando por essa transformação, ora acertando, ora errando. A gente vê o plano espiritual agindo de diversas formas inclusive bastante misteriosas para nós.
para despertar na humanidade a necessidade de transformação. Então, ou seja, nesse poema ele acabou então condensando, acabou ali, né, concluindo tudo aquilo que foi tratado no programa, das grandes expectativas que a humanidade tem para esse futuro melhor, esse futuro mais avançado, mais transformado, para aquilo que se tinha vivido até então. Aí a gente viu que foi tratado aqui de questões sociais, foi tratado aqui também de questões científicas, falávamos ali sobre a Lua, sobre Marte, sobre bebê de proveta, né? Temas assim que eram os temas importantes da época. E ao mesmo tempo falando sobre aquela expectativa de guerras nucleares e tudo mais. Então a gente viu aqui, claro, que é muito natural, que as perguntas foram focadas bastante naquele período. Da mesma forma que Kardec, na sua época, quando ele elaborou o Livro dos Espíritos, muitas das perguntas que foram apresentadas diziam respeito ao contexto da época. Tanto é assim, né, nós já conversamos sobre isso, que se o Livro dos Espíritos fosse reeditado hoje, nós teríamos não apenas 1.019 perguntas, mas teríamos 5.000 perguntas, porque de lá para cá, nesses mais de 160 anos, quantas coisas novas surgiram e quantas dúvidas também foram apresentadas, dúvidas essas que nós queremos, talvez até mais, né? Eu estou sendo até generoso para não ser redundante nas perguntas, mas quantas e quantas questões seriam apresentadas diante das novidades que nós já alcançamos e diante dessa visão que nós temos do futuro, que vai muito além da ficção científica que se imaginava na década de 1970. Então aquilo que para eles era uma imaginação, para nós se tornou realidade. Quando o homem foi para a Lua, o homem que acabou de ir para a Lua para nós virou rotina já. A exploração do espaço vai muito além daquilo que eles imaginavam antes. A ciência, no caso da genética, da pesquisa do DNA e tudo mais, para nós também virou rotina. As crianças estudam isso na escola. Naquela época eles estavam ainda descobrindo a forma de lidar com essas novidades. Então a gente vê assim que cada programa, no caso do Pinga Fogo, se hoje fosse feito um outro Pinga Fogo, colocando ali uma nova personagem que poderia não representar a doutrina espírita, porque o papel era exatamente esse do Chico, inclusive ele chamou a atenção no início do segundo programa, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas alguém que pudesse ali trazer para nós uma visão doutrinária dessas questões, claro, uma visão pessoal, porém doutrinária de todas essas questões que vão aqui acontecendo no nosso mundo hoje, nós veríamos que tudo isso seria contextualizado dentro da nossa realidade hoje. Né? Então é bem interessante isso. Deixa eu ver aqui. Pois é, sim, sem dúvida que tudo progride, né? O nosso pensamento progride, né? Cada geração também tem uma visão diferente daquilo que vai sendo apresentada, né? O Brás colocou ali das pesquisas, né, minerais que estão sendo feitas, né, Brás? De fato, isso também vem acontecendo. Mas para finalizar, então, aqui agora o último capítulo, emoção. Né, só um pouquinho. Fecha a porta para mim, por favor. Essa emoção, essas lágrimas. Então, esse é o último capítulo que foi, então, aqui trazido para a despedida do Pinga Fogo. Chico Xavier vai rezar. O programa chega ao fim. Então, lembrando, né, que esse programa ele teve 2 horas e 45 minutos. As questões que foram apresentadas aqui foram aquelas mais interessantes na visão do autor desse livro, né, que fez ali uma seleção, mas nessas 2 horas e tanto, né, nós temos ali outras questões que foram apresentadas, e claro, né, tudo aquilo que é escrito acaba perdendo, infelizmente, a emoção, perdendo a emoção da gravação em si, da voz, né? Inclusive, lá no... me esqueci o nome daquela empresa de vídeo que costuma produzir os vídeos do Chico Xavier. Vocês se lembram? Me fugiu o nome. Que vários DVDs foram produzidos, né, por essa empresa, que até o Oceano, né, que é o responsável por ela, mas ele lançou uma gravação da época, me fugiu o nome dela agora. Então ele lançou um DVD
com gravações do Instruções Psicofônicas, um dos primeiros livros do Chico, que na verdade era uma transcrição dos trabalhos mediúnicos que o Chico fazia, né, naquelas reuniões, e aí então nessas transcrições vários ensinamentos foram trazidos. Inclusive nós vamos estudar também um pouco desse livro nesse nosso ciclo de estudos de obras do Chico. E ele então, como era um livro que foi transcrito, era uma transcrição das psicofonias que o Chico fazia, essas psicofonias foram gravadas. E aí então elas foram também depois publicadas no DVD. Então nesse DVD é possível acompanhar o Chico através da psicofonia, permitindo a comunicação de espíritos. Então muitas vezes um texto que trazia para nós um relato de um espírito, nessa gravação era o próprio espírito que contava. E aí então dava para ouvir o tom de voz, o choro, o sofrimento, a angústia daquele espírito, num texto que nós lemos assim de uma forma corrida, apenas para saber qual é o conteúdo. E no caso dessas gravações a gente consegue acompanhar isso com detalhes. Então no caso aqui desse livro a gente perde muito, né, da realidade do programa em si, de como o Chico se comportou, do auditório se empolgando, muitas vezes do tom de voz apresentado pelos entrevistadores, quando tinham ali alguma discordância com o Chico, né? Então, tudo isso foi perdido no texto, mas valeu para nós aqui todo o aprendizado que foi apresentado. Muito bem, o Chico Xavier então coloca para nós aqui. Esta reunião do Pinga Fogo nos levou tão longe que nós pedimos licença para agradecer. Às vezes nós não queremos chorar. Estamos educados para evitar isso. Aqui é bacana também ver essa colocação do Chico, antes da gente continuar o texto, quando ele diz assim, que às vezes nós não queremos chorar. Estamos educados para evitar isso. Isso tem um valor significativo, que muitas vezes nós lemos, ou ouvimos, ou assistimos, né, no programa, na gravação, e nós não damos o valor. Quando ele fala que nós somos educados para evitar choros, significa que, quando nós pensamos do trabalho que o Chico fazia, lendo ali as mensagens que eram recebidas por aquelas famílias que iam com tanta expectativa para receber uma psicografia, nos trabalhos sociais que a gente ouve de relatos, ou que são documentados, né, também com gravações, que o Chico acolhia pessoas em verdadeira penúria, pessoas à beira da morte. Imaginemos se ele não fosse instruído e fortalecido para evitar choros, evitar esse desequilíbrio emocional diante dessas situações. Será que nós conseguiríamos, se nós fizéssemos o papel do Chico, lendo, por exemplo, a comunicação de um filho desencarnado para uma mãe que se encontrava ali no auditório do Centro Espírita lá em Uberaba, e ele então lendo aquela mensagem comovida do filho, vendo a mãe ali se desmanchar de dor, de sofrimento em suas lágrimas, se a gente conseguiria segurar também as nossas emoções. Então isso mostra um aspecto que muitas vezes nós ignoramos, que o Chico Xavier faz trabalho, ele atende milhares de pessoas, ele fez milhares de psicografias, ele consegue ajudar os pobres, mas espera aí, vamos pensar no homem Chico Xavier. Como é que ele consegue resistir àquilo tudo? O equilíbrio, a força emocional, a força moral para poder acolher uma pessoa e não se desequilibrar diante do sofrimento dela. Então quando ele coloca que ele é educado para isso, não educado para ignorar a dor do outro, mas para ver na dor do outro aquele sofrimento e ele se manter equilibrado e ativo para poder dar conta daquele trabalho. Né? Não deveria ser fácil, não. Eu tenho certeza que não era fácil, Marion. Basta a gente olhar, por exemplo, né, os trabalhos que nós fazemos, muitas vezes na casa espírita, ou mesmo no ambiente virtual, nós encontramos ali situações em que para nós é muito difícil de você ler aquilo e você não se comover. Agora imagina no caso do Chico, quando as pessoas viam o Chico como uma referência, como se fosse ali um santo na Terra, e depois, diante desse santo, as pessoas se abrirem com
com toda a confiança, depositando na mão dele todas as suas dores, e ele ter que carregar isso tudo sozinho. E a gente pensa assim, né, o fardo que ele deveria sofrer, o fardo que ele deveria carregar, o fardo que ele deveria ter. Mas sabe o que acontece, Chico Teco? A gente já conversou sobre isso, porque nós todos temos assim, somos formados por vários aspectos. Não, é um outro nome, Angelina, é o nome da editora, da empresa, depois eu vejo direitinho, mas não é a Sony não, é uma empresa nacional, né? Então, eu estava te falando, Chico Teco, nós somos formados por várias facetas. Alguns de nós temos a faceta que mais se destaca, é aquela faceta intelectual. Então você quer conhecer, você quer falar da doutrina espírita, do seu conteúdo intelectual, do seu conteúdo acadêmico. Para outros, a faceta que mais se destaca é aquela faceta espiritual, moral, religiosa. E aí, portanto, você se torna mais sensível. O intelecto faz com que nós nos tornemos muito frios. Então o Chico, para muitos, ele é visto como alguém que pode até... Pois é, para muitos, o Chico é visto como alguém que representa um aspecto da doutrina espírita que ele não concorda. Não, mas o Chico falou tal coisa, o Chico não sabe nada. Críticas assim extremamente cruéis, extremamente duras, atacando Emmanuel, atacando André Luiz, atacando o Chico como sendo o portador das mensagens desses espíritos, porque as pessoas estão ainda se desenvolvendo. A gente lembra que todos nós, mesmo envolvidos no meio da doutrina espírita, mesmo conhecedores da doutrina espírita, a gente acha que basta simplesmente você ter um doutorado espírita, porque você conhece todas as obras, porque você conhece todo o conteúdo, você conhece todo o aspecto filosófico, e aí então, olha, exatamente, Tic Tac, exatamente isso. Então é natural, porque nós estamos nos desenvolvendo. Para muitos, esse aspecto intelectual é o início da jornada de transformação. Para outros, aquele aspecto emocional, aquele aspecto mais moral, já mostra um avanço. Por isso que os espíritos dizem para nós, né, porque os espíritos dizem para nós que primeiro você se desenvolve intelectualmente, depois você se desenvolve moralmente. Eu comentei com vocês que na semana retrasada, por acaso, eu assisti ao filme As Cartas de Madre Teresa. Vocês se lembram, né? Comentei com vocês. E nesse documentário, nesse filme, né, biográfico, não é documentário, é um filme biográfico que conta a história dela, né? Mostra que ela era professora de um convento e que da janela do convento, que não era assim esses conventos que nós imaginamos, né? Com grandes jardins, com aquele portão lá na frente. Era uma casa que você olhava pela janela e você via a rua do lado, como se fosse um sobrado numa rua qualquer, só que era um prédio maior, né? Então ela dava aula para as meninas que estavam nesse convento, ou que estavam ali estudando naquela escola religiosa, e da janela ela via muita gente passando fome. Então ela ficava assim ansiosa, angustiada, e de vez em quando ela saía para oferecer alguma coisa para as pessoas, e a madre superiora daquela instituição chamava a atenção dela, né, assim como outros trabalhadores também, do cuidado que ela deveria ter, porque a religião católica não era bem vista na Índia, né, a religião hindu era a principal. Mas aí então ela teve que mandar, né, uma solicitação para o Vaticano, através do arcebispo ali responsável por aquela arquidiocese, para que ela recebesse autorização para cuidar das pessoas na rua. E ela foi extremamente criticada dentro do convento, pela madre, por companheiros, dizendo que a função dela era ficar reclusa, porque a ordem de que ela participava era uma ordem em que as freiras ficavam enclausuradas, né, lá em Calcutá. Então, quando ela saiu para a rua para poder falar com as pessoas, para poder atender as pessoas, ela foi criticada, porque aquele grupo que criticava achava que ela tinha apenas que estudar a religião. E é a mesma coisa. Né? O Chico, nesse caso, ele tinha o conhecimento dele, ele emitia a opinião deles, que muitas vezes não era, né, de concordância geral, mas as pessoas só olhavam para ele na opinião que ele dava para a doutrina e não o homem que ele era. Então é muito natural que isso aconteça, porque todos nós estamos ainda aprendendo e desenvolvendo.
Aquele que hoje critica, quando ele se transformar, ele será o criticado. Então, assim, a gente vai assumindo novos papéis, passando por essas transformações, né? A Andrea colocou em cima, né, várias vezes na nossa vibração de domingo, chorei muito, né, sentimentos de angústia e emoção, né? Pois é, imagina isso ao vivo, né, Andrea? Quando você está ali sentada na sua cadeira, chega alguém, se ajoelha nos seus pés e chora no seu colo, implorando para você fazer com que aquela dor passe, com que você consiga ajudar aquela pessoa com necessidades muitas vezes básicas, dizendo, olha, eu não tenho dinheiro porque eu tenho que comprar comida para minha mãe que está morrendo lá na cama de casa. Imagina a estrutura emocional para você passar por isso. Né? Pois é. Só de você entrar, né? Imagina você passando por esse papel em que ele fazia isso todos os dias encontrando pessoas. Então, aí voltando agora para o nosso ponto inicial, né? Só para a gente concluir, a Cindizinha colocou também, né? É o DVD Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, da Mundo Maior. Pois é, esse daí. É da Mundo Maior, mas a empresa de vídeo tem outro nome, mas é esse daí mesmo. E é muito interessante, eu ouvi assim, algumas gravações, e aí você vê a voz do Chico embargada, a voz do Chico dolorida, que era um espírito sofrendo contando a sua história. Né? Então isso mostra o que é a leitura e o que é a realidade. E muitas vezes a leitura faz com que nós nos tornemos frios e até mesmo indiferentes para a realidade daquela situação. Né? Mas enfim, só para a gente voltar, eu queria só chamar a atenção, porque isso também me chamou a atenção, quando o Chico comentou, e ele falou isso, né, no vídeo, quando ele diz, né, às vezes nós não queremos chorar, estamos educados para evitar isso. Né? Então, guardem essa expressão, né, porque a gente vai começar a entender a educação que não apenas o médium, mas aquela pessoa, aquele cristão, né, um trabalhador social, muitas vezes você é um assistente social, né, Cindizinha, se depara ali com várias situações difíceis, você trabalha na área de saúde como médico. Eu me lembro quando eu trabalhava como enfermeiro, trabalhava na UTI, e nós perdíamos paciente que a gente acabava se apegando, né? Ficava ali 2, 3 semanas, você se apegava a ele, de repente chegava em casa e chorava embaixo do chuveiro. Só de lembrar aquele paciente que era tão querido, me lembro até de uma senhora, chamava Dona Maria, que era muito querida, você entrava no quarto, ela fazia festa, te dava doce, aquela coisa toda, de repente entra no quarto, cadê ela? Foi embora. E aí ela tinha desencarnado na noite anterior, que não foi no meu plantão, né, que eu tinha acabado de sair. Então isso foi assim, mostra o quão difícil é para nós, manda Dudu, por favor, o quão difícil é para nós esse estado de equilíbrio diante dessas situações. E aqui mostrou para nós então o Chico, trazendo isso claramente, somos educados para isso. Né? Vamos lá, né, só para a gente ler aqui antes de continuar a mensagem do Chico. Né, obrigado pela comunicação, obrigado pela participação. Né? Enquanto isso, a Cindizinha colocou, na faculdade a gente aprende que não pode se envolver emocionalmente, ser imparcial. Isso sempre foi difícil de eu engolir. Pois é, você é imparcial, né? Mas para o assistente social é uma coisa, para alguém que trabalha numa casa de caridade é outra completamente diferente. Ainda mais quando você tem o sentimento cristão como móvel de suas ações. Então o assistente social ele tem que também manter a sua postura, o seu equilíbrio, porque ele está lá para ajudar. Se ele não tiver condições emocionais para isso, ele vai potencializar a dor do outro. É algo muito difícil, sem dúvida nenhuma. Muito bem, diz para nós a mensagem, né? Sublime ilusão daqueles que ainda diferem do que fomos e do que somos hoje. A nau que me levou ao mar da vida existente nessa terra, que ainda em desarmonia, mostra que estamos num crescimento de maneira lenta e precisa. E hoje, nessa mesma nau que carregou esse corpo espiritual, há lugares estranhos, mas de um valor para o meu aprendizado, incrivelmente maior e melhor do que aquele barco terreno, que me jogavam em ondas turbulentas e que me faziam errar e trazer ao meu corpo terreno as vibrações ainda esquecidas de um pretérito, ainda vaporizado nesse corpo que hoje se alegra por tanto ensinamento na evolução de um espírito que cresce a passos ainda diminutos, mas que se alegra por perceber que a cada onda daquela turbulência vivida no passado
se formavam bacias serenas, onde eu podia ali ficar e pensar no melhor o que estaria acontecendo para eu poder surgir, suprir as mazelas que havia acometido durante o meu processo carnal. Hoje trago comigo a melhor contribuição do que pedi ao Pai naquelas horas. E aqui, vivenciando num puro prazer de estar sentindo o amor, a afeição, o fraterno e a irmandade que sinto e tenho neste lugar, onde o navio me trouxe nesse porto seguro que vivo hoje. Um dia, quem sabe, essa nau me levará de volta a um lugar talvez mais sereno, onde eu possa mostrar mesmo, no esquecimento que será dado, a minha melhor contribuição do que eu aprendi aqui na minha morada, na minha eterna morada. Então, obrigado pela contribuição, pelo depoimento também, que traz para nós essa grande viagem que nós fazemos na nossa vida, a crença que nós temos nessa realidade material, ignorando a nossa realidade espiritual, em que a gente vai transitando aí por mares, muitas vezes passando por momentos turbulentos, ondas perigosas. E aí então, quando nós retornamos ao plano espiritual, nós nos deparamos com a nossa realidade e vamos então nos transformando intimamente, espiritualmente, para sempre alcançar estados melhores. E depois vem novos desafios. Começa uma nova viagem, começam novas experiências, e a gente vai sempre com boa vontade, com determinação, pondo em prática aquilo que foi aprendido. Primeiro aprendido com a dor do passado, com os erros, com os desvios que nós vivemos, com esses lugares estranhos, como ele coloca para nós, aquela mesma nau que carregou o corpo espiritual a lugares estranhos, mas de valor para o aprendizado. Mas depois a gente vai então aprendendo com as dores do passado, com os erros, porque os erros também são para nós valiosos professores, e depois daquilo que nós aprendemos no plano espiritual em termos de esclarecimentos. Então nós juntamos o aprendizado doloroso da prática com o esclarecimento que vem do plano espiritual. Nós juntamos todas essas experiências e aí então voltamos para uma nova viagem. Então, certamente é sempre uma nova oportunidade de aprendizado. Bom dia, Flávio. Muito obrigado novamente pela participação, pela contribuição aqui conosco. Vamos então aqui para o Chico, Então, iniciando aqui esse depoimento dele. Só para a gente pegar aqui o fio da meada, li apenas aqui 2 parágrafos. Esta reunião do Pinga Fogo nos levou tão longe que nós pedimos licença para agradecer. Às vezes nós não queremos chorar. Estamos educados para evitar isso. Mas a nossa emoção é tão grande com esse contato que nós nos lembramos de quando a mediunidade começou em nossa vida, quando tínhamos 4 para 5 anos de idade e conversávamos com o espírito de minha mãe. Agradecemos a todos os nossos amigos de São Paulo, à Rede Tupi, ao Canal 4, aos queridos amigos do auditório, a todos os nossos companheiros que nos honraram com sua atenção, em seus lares ou em cidades distantes. Agradeço aos nossos companheiros entrevistadores que foram tão generosos com a doutrina espírita, em nossa presença, formulando perguntas tão respeitosas para com as nossas ideias. Agradecemos a todos, na pessoa do nosso querido diretor, Sr. Almir Guimarães. Aqui só um trecho também, quando o Chico agradece aos entrevistadores que foram generosos com a doutrina espírita, a gente lembra que existem bancadas de entrevistadores que muitas vezes vão ali predispostos mesmo a provocar, a criticar, o que era, na verdade, o objetivo do programa, Tanto que ele chama Pinga Fogo. Então, assim, políticos, cientistas, artistas que se submetiam a essa bancada, muitas vezes eram provocados, Isso por um espírito de simpatia, ou mesmo um espírito de antipatia que já traziam previamente para poder participar desse programa. Então era aquela pessoa crítica, aquela pessoa agressiva nas perguntas, mas diante do Chico nós vimos ali absoluta generosidade, que era exatamente ali o espírito que ele irradiava sobre todos,
Você podia até não concordar com a doutrina espírita, mas quando você levava uma pergunta para o Chico, ele apresentava uma autoridade moral diante daquelas pessoas que faziam com que elas simplesmente se amansassem e se desarmassem de qualquer espírito crítico, agressivo, espírito de oposição que poderia se apresentar. Né? Então isso é bem interessante. E continua. Pedimos ainda permissão daqui, de tão longe, à terra generosa da cidade de Uberaba, aquela comunidade amiga que nos recebeu há quase 13 anos consecutivos, que nos abraçou e que nos abençoa maternalmente, como um filho entre os seus filhos. Devo a Uberaba aquilo que nunca resgatarei. Por mais que trabalhe dentro da minha existência, devo carinho, amor, consideração, respeito, e isso faz a nossa alegria de trabalhar e viver. Mas em homenagem a todas as mães presentes, e esquecendo o problema das nossas vacilações estudadas pela ciência, desejando que de todo o coração, homenagear aquela que me deu a vida, na presença de todas aquelas mães, porque nós todos temos mães adoráveis, maravilhosas. Em homenagem a todas elas, nossas mães e irmãs que são mães, já que não sei agradecer a São Paulo o que eu passo a dever, e já que não sei agradecer a Uberaba o que eu devo, peço permissão para refletir neste recinto, do qual recebemos tantas mensagens de cultura, de consolação, de bondade e de otimismo, através dos canais de televisão, através da imagem e do som transmitidos a longas distâncias, peço permissão para condensar o meu agradecimento, recitando a oração que ela orava comigo em espírito quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. E é nesse momento, né, o Chico fica em pé, né, na gravação a gente vê, e aí então ele começa a fazer ali a oração do Pai Nosso, que aqui faz aqui o acompanhamento. Então ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vossos são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção para sempre. Assim seja. Então, né, assim terminou o programa, né, esse programa de foram 2 horas e 45 minutos, na verdade, um programa bastante extenso, né, e que depois, né, nós lembramos que foi ali, né, a maior audiência até então que o programa teve. E até então, porque depois, né, 6 meses depois, né, já ali que seria o programa de Natal, nós tivemos um segundo programa que de 2 horas e 45 minutos se estendeu para mais de 4 horas. Né? Então eu estou aqui só na Wikipédia para fazer aqui o acompanhamento fazer leitura aqui desse texto, né, que diz assim para nós. Então aqui o Pinga Fogo, ele fala que foi em 1955, e terminou no início da década de 1980, com a crise financeira que culminou com o fechamento da emissora. Né? A gente lembra que a TV Tupi ela foi arrendada pelo Silvio Santos e virou o Sistema Brasileiro de Televisão, né, o SBT. Então aqui, mas com relação à entrevista com o Chico, o texto diz assim, é um texto pequeno, diz assim: nesse período, marcou a história da televisão no Brasil a personalidade de Francisco Cândido Xavier como entrevistado. Em 28 de julho de 1971, a convite da produção do programa, o médium foi ao ar ao vivo, retransmitido em rede nacional, coisa pouco comum para as emissoras televisivas da época. O programa, com previsão inicial para 1 hora de duração, acabou por se estender por mais de 3 horas. Alcançou a maior audiência já registrada na história da TV brasileira, com 75% dos televisores brasileiros ligados no programa.
A impressionante repercussão junto à audiência levou a emissora a repetir o convite, indo ao ar na noite de 21 de dezembro do mesmo ano, uma edição especial de fim de ano com o médium. Desta vez, o programa acabou por se estender por mais de 4 horas. A audiência estimada foi de 20 milhões de brasileiros. Em ambas as ocasiões, o médium respondeu a queima-roupa perguntas de alguns dos jornalistas mais conceituados do meio à época, como Saulo Gomes, Reale Júnior, L. Alves e Herculano Pires, né, isso aqui na primeira edição. E também depois o escritor católico João Scatimburgo. Né? Então, esses 1, 2, 3, 4, 5 participaram da primeira bancada. E depois nós tivemos Freitas Nobre, né? Freitas Nobre ele era deputado, e ele era o esposo da dona Marlene Nobre. Então ele também era um estudioso, um trabalhador espírita, e eles fundaram aqui em São Paulo o Centro Espírita União, ali no bairro do Jabaquara, né, que até hoje atua, né, embora a doutora Marlene Nobre tenha desencarnado. Ela, que era presidente da Associação Médico Espírita Mundial e Associação Médico Espírita Brasileira. Né? Então faziam parte daquele grupo de espíritos encarnados, digamos assim, que eram dessa família espiritual do Chico. Eram pessoas muito próximas, né? Tanto que o Chico, quando ele vinha para São Paulo, ele ficava na casa da dona Marlene Nobre. Né? Na verdade, desculpem, o Centro Espírita União foi a dona Nena Galves, né, que fundou, não foi a doutora Marlene Nobre. Confundi aqui as personagens, porque tanto Freitas Nobres como o senhor Galves, que era vereador em São Paulo, eles eram muito próximos do Chico. Mas enfim, então Freitas Nobre, Vicente Leporassi, Durval Monteiro, além de Hernani Guimarães Andrade. Então esses eram os entrevistadores daquele segundo Pinga Fogo. Foram abordados temas como espiritismo, mediunidade, caridade, sexo, pena de morte, aborto, chegada do homem à lua, transplante de órgãos, bebê de proveta, homossexualidade, cremação dos mortos e muitos outros. Né? Então, esse aqui foi o segundo programa, né? Só para a gente poder fazer uma síntese do que foram esses 2 programas. Então, nesse segundo, né, nós tivemos aqui, como eu comentei com vocês, já fazendo uma pequena introdução dele, para a gente iniciar as questões no nosso próximo encontro. Nesse programa, o Chico iniciou, foi até ali uma apresentação inicial um pouquinho longa, né, porque esse livro aqui, Plantão de Respostas, ele teve uma produção diferente do primeiro livro, Pinga Fogo com Chico Xavier. Porque lá a gente teve uma descrição de eventos que aconteceram, né, de passagens do programa. Aqui não, aqui são as perguntas apenas, então a gente perde muita coisa sobre como foi o programa, né, na introdução, na reação do público, aquela coisa toda. Né, mas aqui então a gente acabou perdendo a introdução. Mas o Chico, de imediato, ele chamou a atenção, já se desculpando, né, e pedindo também ali a compreensão, se caso, né, ele ferisse, através das suas opiniões, aquilo que os governantes estavam fazendo. Porque a ideia dele, né, a participação dele, não é fazer uma crítica política, uma crítica institucional, mas ele estava ali não como representante da doutrina espírita, mas ele estava ali para ele, Chico Xavier, emitir a sua opinião a partir do conhecimento espírita que ele tinha sobre as questões que estavam sendo apresentadas, né, e que já tivessem ali a indulgência, né, de desculpá-lo por qualquer omissão que ferisse aquilo que dissesse respeito à vida social que nós tínhamos aqui. Né, porque da mesma forma a gente percebeu isso no primeiro programa, quando ele falava ali sobre governo, sobre a atuação da igreja, que perguntaram para ele 2 vezes, né, a respeito de Dom Helder Câmara, sobre também os trabalhos sociais da igreja naquele período de governo militar e tal. Então ele foi muito cuidadoso, porque a ideia não era ser crítico. A ideia é apenas dizer o que a doutrina espírita fala a esse respeito. Não no sentido de se omitir diante do que acontecia, mas dar uma resposta objetiva sobre a doutrina espírita, que tem o seu objetivo, né? Kardec, inclusive, no livro O que é o Espiritismo, ele fala para nós, né, que
O Espiritismo ele tem como função esclarecer sobre a origem e o destino dos espíritos e a relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Né? Não, é o papel do jornalista, né? Sempre extrair uma informação bombástica, sempre criar uma polêmica e tudo mais. Né? Aprende-se a fazer isso na faculdade, porque é através de situações assim que você obtém ali as informações, né, pertinentes ao interesse do jornalista. Né? Mas no caso do Chico, eu acho que quando ele foi convidado para participar do primeiro Pinga Fogo, conhecendo ali o objetivo do programa, percebendo que na bancada ele poderia ter pessoas simpáticas e antipáticas, certamente ali ele foi bastante preparado, tanto pelos amigos encarnados e desencarnados, pela forma como ele poderia responder às questões, evitar as polêmicas que poderiam acontecer, porque era um período problemático que estava sendo vivido naquele momento, né, na história do nosso país. Então ele foi assim, olha, cuidado com as perguntas, muitas vezes são perguntas capciosas, são perguntas provocativas, né? Então centre naquilo que a doutrina espírita, né, pode responder. E a gente imagina já Emmanuel, né, com a mão no ombro dele, dando aquelas apertadinhas, né, cuidado, não responda, não fale isso, né, siga por esse caminho, para evitar exatamente essa polêmica, essa distorção, porque isso realmente pode acontecer. Então o Chico levantou essas duas questões na introdução. A primeira, então, lembrando que era ele, Chico Xavier, que falava, que responderia aquelas questões, que ele não representava nenhuma instituição, ele deixou isso bem claro no início, para dizer que a doutrina espírita disse tal coisa a respeito de tal assunto. Não, foi o Chico Xavier que disse tal coisa. Né? Então esse foi o primeiro ponto. E segundo, exatamente porque ele percebeu que no primeiro programa algumas perguntas estavam ali relacionadas com temas sociais e políticos, ele também falava sobre, né, pedindo já desculpas por qualquer tipo de resposta que poderia provocar algum constrangimento dentro dos governos e tudo mais. Inclusive ele citou uma passagem de Paulo que dizia que as pessoas deviam se submeter aos governos, que esses governos estavam ali para poder conduzir as pessoas. Né? Então era uma orientação que ele dava. Claro que era uma orientação de modo genérico, né? Mas que ele levantou ele fez essa observação. Muito bem, aqui no plantão de respostas nós temos aqui vários tipos de temas. Né? Então, primeiro aqui nós teremos uma introdução com Emmanuel, que faz aqui o prefácio. Os temas abordados, então, serão aborto, ação e reação, bebê de proveta, Brasil, candomblé, karma, coma, comportamento, condições do planeta, controle da natalidade, costumes, Deus, divulgação da doutrina, doação de órgãos, doenças e cura, educação mediúnica, espíritos e perispírito, estudo da doutrina espírita, eutanásia, evangelização, evolução, fanatismo, felicidade, genética, homeopatia, homossexualismo, que era a expressão utilizada na época, né? Intuição, lei de causa e efeito, loucura e obsessão, materialização, mediunidade, missão, obsessão, preconceito, prova e expiação, reencarnação, relações afetivas, sintonia, sonhos, umbanda e vícios. Então, aqui em ordem alfabética, não quer dizer que essas questões serão apresentadas nessa ordem, né? Não foram apresentadas nessa ordem no programa, mas aqui no livro eles colocaram com essa sequência. Né? Sim, terminamos, Dudu. Estou fazendo a leitura aqui já do plantão de respostas para fazermos aqui a introdução. Tá? Então, todos esses temas, né? Tanto que a primeira questão que é apresentada na gravação do programa pergunta ao Chico sobre o umbandismo, né? Que é um tema, que é uma expressão muito pouco utilizada, né? O pessoal fala simplesmente na Umbanda, não no umbandismo, né? Então, mas umbandismo era natural, né? Uma expressão, porque o ismo
significa doutrina, filosofia, então você tem catolicismo, espiritismo, então umbandismo era o nome que era utilizado na época. Só que acabou não pegando. Né? As pessoas não falam com tanta fluência, né, cristianismo e umbandismo, fala simplesmente umbanda. Então essa foi a primeira pergunta, e na nossa relação aqui é a penúltima questão de todas elas. Né? Plantão de respostas, que é o Pinga Fogo 2. Tá, Dudu? Então todos esses temas aqui bem interessantes, a gente vê aqui temas científicos, religiosos, espirituais, sociais também, né? Então várias áreas, né, de verdade, né, Dídio? Bem interessante. Aqui homeopatia, genética, bebê de proveta, aborto, eutanásia, doação de órgãos. Então, olha só quantos temas científicos. Dentro do espiritismo, por exemplo, né, mediunidade, loucura e obsessão, lei de causa e efeito, materialização, prova e expiação, reencarnação. Depois fala para nós aqui sobre vícios, relações afetivas, preconceitos, costumes, controle de natalidade, fala sobre coma também, o karma, enfim, vários temas aqui interessantes. E aqui então, uma citação que é colocada aqui no livro, né, uma citação de Mariano José Pereira da Fonseca, que diz assim para nós: quando quiseres indagar acerca dos mistérios do céu, sonda o segredo divino que palpita na flor. Né? Então, bem bacana esse pensamento, que trata exatamente disso. Né? Muitas vezes nós buscamos Deus nos confins do universo e deixamos de observar Deus simplesmente na vida de uma flor, na vida de um inseto. Né? Então nós preferimos olhar para o sol do que olhar para a flor, tão perto de nós. Né? E na verdade podemos até olhar para nós mesmos, que somos criaturas, né? O nosso corpo é uma criação divina. Muito bem, aqui então na introdução, o tema anotação. Ele é um texto assinado por Emmanuel no dia 10 de setembro de 1994, lá em Uberaba. Foi quando esse livro então foi preparado, né? Então, foi psicografia do Chico. Aqui em 94, deixa eu lembrar, 94, aqui o Chico já tinha desencarnado, não já? Ele desencarnou em julho de 94, que foi naquele período da Copa do Mundo, não foi isso? Não, foi em 2002. Bom, pesquisem para mim, por favor. A Cindizinha colocou, né, 2002, né, tá certo, ele estava encarnado ainda. Deixa eu ver aqui rapidinho. A Cindizinha colocou, né, se olhar no espelho e se enxergar como obra de Deus, né? Pois é. Basta simplesmente, não precisa ir muito longe, mas a gente quer ver Deus mesmo, né? A gente quer ver ali a entidade em si. Mas muito bem, quando esse livro então foi produzido, a gente tem aqui então a introdução, né? O Emmanuel diz assim: amigo leitor, em dezembro de 1971, amigos convidaram-nos para um evento em público na capital de São Paulo, e já que se tratava de iniciativa beneficente, não havia razão para omitirmos. Lá nós fomos, o médium Xavier e eu, para a realização. O evento teve lugar em vasto salão de simpática emissora, e os autores das perguntas constituíam uma comissão distinta de jurados escolhidos pelos promotores do acontecimento. Achávamos-nos com alguns companheiros junto do médium referido, que se mantinha em prece silenciosa, sustentando-se unido conosco os amigos espirituais. Não monopolizamos o serviço. Certamente algumas perguntas o médium poderia respondê-las sem nosso concurso direto, pois estava habilitado para isso, o que efetivamente aconteceu. O programa se desdobrou com tranquilidade. Cada integrante do grupo de investigadores, a que chamamos comissão julgadora, formulava uma indagação vinculada a determinado assunto, a que respondemos, mobilizando o médium sob nosso controle diante do público numeroso e atento. Assim chegamos ao término da tarefa. Um de nossos companheiros promotores do encontro falou sem pretensão.
Nossa tarefa concluída poderia constituir um livro. Aquele desejo foi atendido. O nosso trabalho ficou no plantão de respostas, nome com que personalizamos os nossos arquivos, e agora retiramo-lo do silêncio para dar-lhe circulação. Aqui terminamos, amigo leitor, o nosso arrazoado e te oferecemos o livro com todo o material da entrevista realizada. Desejamos que o nosso encontro fraterno seja uma tarefa amiga em teus estudos. Somos gratos pela atenção que nos dispenses e rogamos a Jesus, no nosso Divino Mestre, nos inspire e nos abençoe. Emmanuel, então, aqui assina, novamente, em 10 de setembro de 1994. Então, muito bem, meus amigos, é isso. A gente, então, não vai começar aqui o nosso estudo, porque o primeiro tema será exatamente aqui o aborto, e assim como os outros, temas bastante interessantes, com respostas valiosíssimas para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, porque ela traz para nós aqui tantos e tantos esclarecimentos que servem para a nossa vida prática, servem para os nossos estudos, enfim, tem ali um objetivo bastante construtivo. Ele é um livro que em cada página, deixa eu ver aqui, Brasil 1, Brasil 2, em cada página nós temos aqui alguns temas. Eles procuraram colocar em cada página um tema separado. Então, Coma, por exemplo, tudo numa página só, um livro de 56 páginas. Então, teremos ali alguns encontros, não vamos ficar com uma pergunta para cada questão, isso na semana que vem. Não, na verdade, na próxima quinta-feira, Começa já no próximo encontro. Então, nós teremos então a partir essa primeira questão sobre o aborto. Falaremos então aqui inicialmente sobre o aborto, depois ação e reação, bebê de proveta, depois sobre o Brasil, candomblé e todos os outros temas. Então, fica aí esse roteiro para o nosso estudo, então, um roteiro tão interessante para o nosso aprendizado. Então a gente já vai encerrando por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Eu achei bastante prazeroso o estudo que nós fizemos aqui do livro Pinga Fogo. Ele trouxe para nós, como eu falei para vocês, muitas vezes temas restritos, que diziam respeito àquela circunstância do momento que eles viviam. Então, para nós, assim, eram perguntas que certamente poderiam ter outras que trouxessem para nós mais esclarecimentos para a nossa atualidade, mas deu para a gente poder perceber que o pensamento humano, o nosso pensamento de um modo geral, ele vai evoluindo com o tempo. E a gente conseguiu perceber naquele momento o que pensavam, quais eram as preocupações daquelas pessoas, quais eram os seus temores daquele porvir, do futuro que trazia ali novidades e tal. E aí então a gente viu o que eles pensavam, se aqueles medos ou aquelas expectativas, se elas se concretizaram, se elas não se concretizaram. Então hoje nós vamos encontrar, agora nesse outro livro, questões que já são também, algumas delas relacionadas com aquela época, mas outras bastante atuais. Falar, por exemplo, sobre coma, aborto, temas doutrinários, são ali atemporais. Então a gente pode aproveitar as questões o tempo todo. Então, porque a gente lembra que da mesma forma que nós tivemos no Pinga Fogo passado, no primeiro Pinga Fogo, uma pergunta sobre um contexto da ditadura militar, a gente lembra, por exemplo, que Kardec, lá na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, ele fazia uma menção a uma carta de um arcebispo que criticava a doutrina espírita. Então, assim como na Revista Espírita também, Kardec apresentava ali algum artigo, alguma coisa relacionada com o seu momento, que para nós hoje não tem mais qualquer importância, porque aquilo era a preocupação deles naquele momento. Mas não era, de um modo geral assim, não era interessante para nós. Mas quando a gente estuda a doutrina espírita, é importante a gente ter essa visão histórica, de acompanhar como as coisas foram acontecendo, como elas foram se concretizando, como elas foram evoluindo para chegar até nós. Então eu achei bastante bacana, bem legal.
André colocou, né? Achei uma ótima ideia estudarmos livros que normalmente não nos preocuparíamos em ler. Está sendo muito interessante, um grande aprendizado. A gente tem que abrir um pouco, né, o nosso acervo literário, né, Andréia? Principalmente dentro da doutrina espírita, em que nós colocamos ali, né, meia dúzia, 10 livros, elegendo esses livros como sendo os principais, e nós temos ali uma vasta literatura para poder estudar. E o Chico era ali, né, o fornecedor de uma grande, né, de uma quantidade significativa. Então a gente vai explorar um pouquinho mais esses livros, né, passando ali por André Luiz, a Chico, depois nós vamos mudar um pouco de autor. Vimos ali também Leon Denis, Dona Ivone, teremos Manuel Filomeno de Miranda no futuro para a gente poder estudar. Enfim, né, temos ali um longo caminho a percorrer, né, e um conteúdo bem interessante. Né? Pois é, Revista Espírita, então, que é toda aquela diversidade que nós acompanhamos. Né? Então, tudo isso à nossa disposição para os nossos estudos. Então é isso, meus amigos. Pois é, nem 15, 20. A gente pega ali, né, os livros de André Luiz, os livros que geralmente nós estudamos para fazer Evangelho no Lar ou Irradiação, e os demais livros ficam esquecidos. E tem histórias tão interessantes, temas tão bacanas.